O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo possui uma fórmula para avaliar como cada município conduz a sua gestão pública. Botucatu é uma das cidades da nossa região que se destaca nessa avaliação. Nós falamos com o Tribunal de Contas e com um professor de economia para entender como funciona esse sistema e a sua importância. Roda. Por meio do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o Tribunal de Contas avalia como cada município administra recursos e serviços públicos. Eles são classificados em 5 categorias. A criação desse índice ocorreu já há alguns anos, iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que inclusive hoje se expandiu para o Brasil todo. Hoje tem o IEGM Brasil, os outros tribunais de contas vieram buscar a nossa experiência e transportaram, aproveitaram a ideia e isso expandiu para todo o Brasil. Esse índice ajuda na fiscalização dos municípios e também contribui para o seu desenvolvimento. Então a gente parte da informação da prefeitura e depois nós devolvemos por meio da imprensa, por meio do painel do IEGM e nas nossas contas públicas a gente coloca lá o quadro também. Coloca 2 exercícios anteriores e o atual para dizer que está bom ou está ruim, e mais do que isso nesse exercício, está evoluindo ou está piorando. Para que o gestor veja que no decorrer do tempo, a educação, a saúde, o planejamento, a mobilidade urbana, os resultados do IEGM estão bons, estão ruins, e se eles estão melhorando ou piorando. Ou seja, nós oferecemos sim uma visão completa para que o gestor possa trabalhar e usar o IEGM como um indicador do que precisa ser feito, de quais são os problemas na gestão municipal. Para o professor de Economia da FATEC Botucatu, Paulo André de Oliveira, é importante que os municípios façam uma gestão eficiente dos recursos e serviços públicos. A prefeitura, como todo órgão público, ele depende da arrecadação tributária, ou seja, depende dos recursos que ele tira da sociedade. Então ele tem que devolver para a sociedade esses recursos na forma de serviços. Então, quanto mais eficiente, quanto mais ele fizer com os recursos que ele retira da própria sociedade, na forma de serviços públicos de qualidade, melhor para a sociedade, né? Então nós temos uma situação muito mais efetiva. Quando você tem uma educação melhor, quando você tem boas creches, quando você tem uma boa infraestrutura, você dá uma melhor condição de vida para a população. Então é muito importante essa gestão, gastar o recurso público da melhor forma possível, com a maior eficiência que ele conseguir fazer isso daí. Entre as 8 maiores cidades da região oeste do estado, Botucatu e Assis têm a melhor avaliação dos seus serviços, considerados efetivos. Marília e Araraquara estão em fase de adequação. As cidades de Bauru, Jaú, Ourinhos e São Carlos têm baixo nível de adequação à boa gestão pública. Esse cálculo passa pela avaliação em 7 itens: planejamento, gestão fiscal, educação, saúde, meio ambiente, proteção aos cidadãos e tecnologia. Não é só uma questão de ter mais transferência do governo federal, transferência do governo estadual, mais dinheiro vindo. Ele tem que usar esse dinheiro para melhorar essas condições, né? Então, são coisas todas interligadas, né? Esse é o principal recado que o IEGM tem dado ao gestor. O gestor pode usar o IEGM como uma ferramenta, ainda mais, me desculpem prolongar, mas eu não posso perder essa oportunidade, num ano de eleição municipal, em que o programa de governo, o plano de campanha dos candidatos, precisa olhar esse raio-x. Nós chamamos o IEGM de diagnóstico, se fôssemos médicos, né? É o raio-x que mostra a situação da administração. Será que os nossos candidatos a prefeito para o ano que vem estão olhando, por exemplo, um dado que o IEGM dá para ilustrar aqui, a cobertura de saúde da família no meu município? Será que ele está olhando? Será que ele viu que a cobertura não está avançando, que precisa aumentar? Ele colocou isso no plano de governo dele? Então, isso é o aspecto principal, o principal indicador, o principal recado do IEGM para todos os municípios, não um ou outro especificamente. Infelizmente, é geral a todos. Uns um pouco pior, outros um pouco menos pior, mas todos não atingem o grau esperado. É a questão do planejamento.